Como o Chico não chegou ainda, ô, Bianca, você fica monitorando para mim, fazendo um favor, qualquer Pode coisa, deixar. qualquer coisa que acontecer de anormal que vocês aí do outro lado não estejam vendo ou ouvindo, né? Aí você me dá o toque. Aí, e também Tá, no chat, se você puder ir acompanhando o chat para mim, fazendo um favor. tá bom. Bem, gente, deixa eu mudar isso aqui, peraí. Na aula passada, isto é, na semana passada, né? É na aula passada, mas não posso falar semana passada, não, pensando bem. Na, na quinta-feira, 15 dias atrás, vocês lembram, a gente estava falando sobre o TCA 785, não é mesmo? E não deu para acabar, e hoje eu vou ter que andar um pouquinho mais rápido e terminar, porque a gente só tem, acho que se não me engano, 3 aulas, e eu tenho 2 circuitos para passar para vocês, e são circuitos complicados. Não é que seja um circuito complicado, eles têm muitos detalhes, né? A gente não pode ficar demorando a entrar neles, não. Bem, é só para lembrar, o TCA é um gerador de pulsos, isso? Aliás, antes disso, eu passei a apostila para vocês, e pedi para vocês lerem a parte do TCA, e se tiver tempo, lê a apostila toda, que ela é interessante. Eu estou entendendo que vocês já leram pelo menos a parte do TCA, então já estão assim, mais ou menos por dentro, né? E também não precisa ser um doutor no TCA, sabendo basicamente como ele funciona, como ele é constituído e como ele funciona, já está bom. Só praticamente complementando o que a gente colocou na apostila, né? Aqui está o diagrama em bloco deles, e eu havia comentado que ele funciona como gerador, como um gerador de pulsos do tipo vertical, né? Quer dizer, é um comando vertical linear. O que é um comando vertical? O comando vertical é aquele que trabalha com 2 grandezas, 2 valores de tensão, sendo um de referência e um outro manipulado, sendo, chama tensão de controle ou comando. E quando essas 2 tensões têm o mesmo valor, quer dizer, um valor ultrapassa, né, o outro, né, assim que um fica imediatamente maior que o outro, ele gera o pulso. E você controla esse tempo, geralmente, usando um potenciômetro, e com isso você está controlando a tensão que vai, digamos assim, cruzar a rampa. Não é isso? Vocês estão lembrados? Eu mostrei até aquela animação na aula passada, e nós paramos a aula mostrando a geração da rampa. A rampa ela é produzida pelos componentes que eu destaquei aqui. Ó. Existe uma fonte de corrente constante, contida por esses elementos aqui, ó, que está dentro desse quadrinho aqui colorido, e que é uma fonte de corrente constante. Só para lembrar, é um circuito que produz numa parte dele, onde você ligaria a carga, uma corrente constante, independente da carga. Claro que isso não é assim, não é uma situação que você pode dizer que qualquer carga que eu colocar, a corrente vai ser constante. Na realidade, você, dentro de uma faixa de valores da carga, você aceita a corrente como constante. E essa corrente, ela pré-estabelecida, no caso do TCA, por um resistor, que é esse R, desculpem, esse R9 aqui, ó. Esse R9 ele estabelece uma corrente que polariza a fonte de corrente e, com isso, ela passa a ter um valor constante. Então, ele estabelece esse valor constante. Há uma relação entre a corrente que passa por ele e a corrente constante que a fonte gera. Né? Mas o que importa para nós é o seguinte, que nesse ramo do circuito aqui que eu estou passando a seta, a corrente é constante. Isso quer dizer que o capacitor que está no caminho, né, não, a carga da fonte de corrente constante é um capacitor, significa que a corrente que vai carregar o capacitor é uma corrente constante. E um capacitor carregando-se como uma corrente constante tem uma tensão aumentando linearmente com o tempo.
Vocês já sabem disso, né? Porque a tensão nos terminais dele é a função das cargas armazenadas. Se aquelas cargas vão se acumulando numa velocidade constante, vamos dizer assim, né? A tensão também vai aumentando numa velocidade constante. Então, a tensão nos terminais desse capacitor vai aumentando, aumentando até saturar, até chegar a um limite máximo. Esse limite máximo de tensão que pode chegar no capacitor do TCA 785 é igual ao valor da tensão que você ligou no pino 16, que é o pino da alimentação dele, menos aproximadamente 2 volts. Esse aproximadamente 2 volts, ele é considerado porque precisa de uma tensão pequena, né, para manter o processo da fonte de corrente constante, né? De qualquer maneira, é um valor pequeno. Por exemplo, se você colocar 16 volts aqui, o capacitor carregando por essa malha aqui pode carregar até mais ou menos uns 14 volts. Se você colocar no lugar do pino 16, uma tensão mínima lá que é 8 volts, o capacitor pode se carregar até mais ou menos uns 6 volts. Quer dizer, o valor que o capacitor pode carregar, pode, não quer dizer que vai, depende da tensão que você liga na alimentação. Como a tensão que você liga na alimentação é um valor relativamente alto, perto dos valores que polarizam o circuito, né? Você pode dizer que a fonte tem uma autonomia grande em termos de valores de tensão que pode aparecer no capacitor em relação aos valores de tensão que você trabalha no circuito. Uma fonte de corrente constante, geralmente ela trabalha com a tensão alta, porque quanto mais alta a tensão, mais constante você pode garantir a corrente para valores de carga, então amplitude maior. Tá? Isso aqui são detalhes, né? O professor lá de eletrônica analógica deve ou vai falar com vocês quando falar desse tipo de circuito. Observa um outro detalhe aqui que é importante, que em paralelo com esse capacitor aqui que está se carregando com uma velocidade constante, nós temos um transistor, olha aqui, ó. Esse transistor tem um lado dele ligado numa armadura do capacitor, e o emissor dele está ligado no terra do circuito, o negócio aqui está difícil para o meu lado aqui, no qual o capacitor também está ligado. Deixa eu ver se eu reduzo um pouco a figura aqui. Espera aí. Está aí. Não tem muita habilidade, não. Ainda bem que o Chico não está aí, porque ele fica me gozando. Bem, esse capacitor aqui, eu não estou conseguindo mostrar para vocês, ele está ligado no terra, tá? Essa parte de baixo, tudo é aterrado. Então, como é que é o terra e o emissor está ligado no terra, a gente pode observar que o capacitor está ligado em paralelo com o capacitor, que o transistor está ligado em paralelo com o capacitor. Se o transistor estiver cortado, a impedância dele é tida como infinita, a corrente constante só passa pelo capacitor. Se o transistor conduzir, a corrente constante se divide, parte por aqui e parte por aqui. Só que esse transistor só trabalha ou saturado ou cortado. E quem define isso é esse registro de sincronismo que liga uma tensão ou não na base dele. Agora, que hora que ele liga a tensão? Aliás, qual é o intervalo, né, melhor dizendo, que não tem tensão ou corrente na base do transistor? É no intervalo entre dois cruzamentos pelo zero. Quando você liga no pino 5 uma tensão de sincronismo, uma tensão, digamos, senoidal, que é uma amostra da tensão que você vai retificar, né, ela vai ser usada como referência e os momentos que ela passa pelo zero, conforme já vimos na aula passada, são detectados por esse circuito aqui. Então, toda vez que ela passa pelo zero, esse registro de sincronismo informa. Então, esse registro tem a informação do intervalo entre duas passagens pelo zero e também tem informação do momento que ela passa pelo zero, de tal forma que ele pode dizer para esse transistor aqui, através de um pulso de tensão e corrente, que hora que ele fica em condução e que hora que ele não fica em condução. Então, durante o período que a tensão na entrada aqui está diferente de zero, esse registro aqui sabe disso e retira ou não aplica
nada na base desse transistor. Aí esse transistor fica cortado. Se ele está cortado, ele não interfere no circuito, e assim sendo, a corrente que vai passar, a corrente constante, ela só vai para o capacitor. Aí ele se carrega com velocidade constante. Aí você vai ter uma rampa crescente, né? Essa rampa começa na hora que o transistor corta, isto é, na hora que a tensão se torna diferente de zero. Imagina que, num dado momento, ela chega no zero. Num dado momento lá da senoide, ela passou no zero. Ômega t igual a 0 graus, por exemplo. Naquele momento, vamos imaginar depois do ômega t igual a zero, quer dizer, no instante imediatamente igual a 0 graus. O que acontece? A tensão é diferente de zero. Aí o transistor não vai conduzir, aí o capacitor vai carregar. E vai ficar mais ou menos daquele momento até 180 graus com o capacitor carregando. Aí quando chega em 180 graus, a senoide passa pelo zero. O detetor vai verificar isso, né, e mandar um pulso para a base do transistor. É um pulso suficiente para saturar o transistor, né? E, veja bem, o pulso que o registro de sincronismo manda para a base do transistor acontece em 180 graus. Naquele momento, devido ao fato de que o transistor saturado é um curto, o capacitor para de carregar. Por quê? Porque a corrente é desviada para o transistor. Além disso, o que é mais importante? O transistor saturado é um curto, portanto, o capacitor que estava carregado descarrega sobre ele. Então, imagina a situação assim, ó, de 0 graus aproximadamente até 180 graus aproximadamente, eu tenho uma tensão no capacitor aumentando linearmente. Quando chega em 180 graus, porque a tensão passou pelo zero ali, o capacitor é obrigado a se descarregar instantaneamente sobre o transistor. Aí ele descarrega instantaneamente, a uma velocidade assim alta. A descida da onda, né, ela é praticamente vertical. Aí quando o capacitor descarrega, chega no zero, ele tem que se carregar de novo para produzir a rampa. Como é que isso é feito? Existe um detetor aqui, ó, um monitor, desculpe, né, que é um amplificador operacional com a entrada inversora dele ligada na massa. Ele funciona como? Vocês já estudaram esse componente. Ele é um circuito comparador, né? Ele compara as duas entradas. Quando uma for maior que a outra, ele gera um nível, ele muda o nível de saída. Como uma está no zero, a negativa está no zero, se eu tiver uma tensão positiva e que a entrada não inversora dele maior que zero, ele está com nível na saída e está informando o registro de sincronismo nessa situação. Quer dizer, quando o capacitor estiver carregando, quer dizer, a tensão aplicada à entrada não inversora for maior do que zero, o registro de sincronismo sabe disso. E quando o capacitor descarrega, e a tensão aqui chega a zero, né, ela fica igual a essa. Né? A coisa é feita de tal maneira que aqui provavelmente tem um potencialzinho um pouco acima de zero, né, representado aí, de tal forma que quando o capacitor se descarrega e chega na tensão aqui menor do que aqui, ou até igual, mas normalmente é menor para ter a garantia, o amplificador com ganho infinito, né, que é o inversor, ele muda a saída e informa essa ocorrência para o registro de sincronismo, e o registro de sincronismo retira o pulso na base do transistor que corta. Aí o capacitor volta a se carregar, e assim sucessivamente. Então, toda vez que a tensão na entrada é diferente de zero, o transistor corta. Toda vez que ela é zero, ou na vizinhança de zero, aparece um pulso aqui de muito curta duração, que corta, que satura o transistor e faz com que o capacitor descarregue sobre ele. Portanto, gente, nós temos aqui nos terminais, nesse terminal aqui, ó, uma rampa. Aliás, uma rampa não, uma onda dentro de serra. É uma rampa que sobe e cai a zero, sobe e cai a zero 2 vezes em cada período. E observe que essa tensão é ligada aqui, ó, essa parte tracejada aqui agora, na entrada inversora de um outro comparador. E que na entrada não inversora eu estou com uma fonte aqui, ó, ajustável. O que esse comparador vai fazer? Bem, ele vai mudar o nível de saída conforme os dois sinais que ele está recebendo nas suas entradas. Aqui é um sinal que você ajusta, é uma tensão que você ajusta. Aqui é a rampa. Quando a rampa
nos intervalos, que a rampa aplicada aqui for menor do que essa, quer dizer, a tensão na entrada inversora for menor do que a entrada não inversora, você tem um nível na saída, digamos que seja um nível alto. Quando acontece o contrário, a rampa fica maior do que a tensão que você ajustou aqui, a saída dele muda. Então, essa saída aqui ó, vai receber, vai mudar de estado, vai receber informação na hora que a rampa fica maior do que a tensão de controle. Voltando lá atrás, eu vou voltar lá atrás um pouquinho, para mostrar para vocês uma coisa que já falamos muito, que é isso aqui, ó, é o comando vertical, vocês lembram? Deixa eu ver se eu consigo colocar sem fazer muita bagunça aqui. Difícil quando a aula está em modo de apresentação. Não vai dar para mostrar isso aqui não, gente. Mas vocês lembram, aqui, ó, graças a Deus, aqui, ó, está aqui. Aqui está a rampa, aplicada na entrada inversora do operacional, do amplificador com ganho infinito. Aqui está a tensão, aqui está a tensão contínua, que eu ajustei lá no potenciômetro, na fonte. Quando a rampa ultrapassa o valor da tensão contínua, né, produz-se o pulso. Aqui, ó. Aconteceu aqui, aí vai ser produzido o pulso. Vocês lembram que eu mostrei isso? Aí tá. Se aumentar essa tensão contínua, o pulso vai aumentar, vai mudar de posição. Por quê? Porque o cruzamento mudou de posição, aí o pulso vem para cá. Não é isso? Lembrado? Então vamos voltar lá para o circuitinho. Voltando aqui, ó. Na realidade, eu coloquei o título aqui, ó, elementos que participam da produção da rampa, mas eu estou aproveitando e matando dois coelhos de uma vez devido ao tempo ser pequeno. Nós estamos produzindo a rampa e já fazendo o controle vertical. Então, gente, olha aqui, ó, aqui tem a rampa que eu produzi aqui, e aqui a tensão contínua que eu vou variar. Então, variando essa tensão contínua, eu vario um momento que eu vou produzir o pulso, que vai estar entre 0 graus e 180 graus para um dente da rampa, e entre 180 graus e 360 graus no outro dente. Essa informação é ligada, é aplicada a essa unidade lógica aqui. Ó. Aqui na unidade lógica tem todo um conjunto de circuitos que produz o pulso. No caso aqui da saída 1 e na saída 2, que é a que nós vamos utilizar, existe tipo assim, um multivibrador monoestável. O que é um multivibrador monoestável? O multivibrador monoestável é um circuito tipo temporizador. Ele tem um estado estável, por isso que ele chama de monoestável. E aquele estado estável dele é o estado de saída zero. Então, imagina que ele, naquele estado, não apresenta tensão nenhuma, nem na saída A1, nem na saída A2. Mas na hora que ele recebe uma informação aqui, chamada de impulso, né, o que acontece? Ele sai do estado estável dele e passa para o estado instável dele. E fica nesse estado instável um certo tempo. Isso é característica dos multivibradores monoestáveis. E esse tempo geralmente é dado por um produto RC que existe no seu sistema de polarização, no seu circuito de polarização. E lá dentro do TCA tem um capacitorzinho, se não me engano, na faixa de 47 nanofarad, que determina esse tempo que o monoestável fica no estado instável. Agora, visualiza aí, ó, você tem uma saída de um multivibrador monoestável no zero. Aí, quando as duas tensões aqui, ó, comparadas, faz uma ficar maior que a outra e manda essa informação ou impulso para o multivibrador, aquela tensão zero que ele tem sobe para um valor alto, próximo de VCC, próximo da tensão que você ligou aqui, ó. E vai ficar lá um certo tempo, digamos que fica lá 30 microsegundos. Quem determinou isso? O capacitor interno do TCA. E aí passou aquele tempo, ele volta para o estado estável dele de novo, volta para zero. A figura que você imagina ver é um pulso, porque é zero, sobe, fica um tempo alto, depois volta para zero. Isso acontece aqui, para cada dente da onda de dente serra, ou para cada ciclo da tensão que você ligar na entrada de sincronismo aqui do pino 5. Então, você está gerando um pulso. Importante, você pode variar a largura desse pulso
atuando aqui, ó, colocando o capacitor no pino 12. Está representado aqui pontilhado. Se você não colocar nada, fica aqueles 30 microsegundos, que é a função do capacitor interno. Mas se você coloca um capacitor externo, você vai colocar um capacitor externo em paralelo com o interno. Então, você vai prolongar o pulso, a duração do pulso. Então, esse tipo de circuito, ele permite que você crie pulsos mais largos, se você quiser. Se você não quiser, fica 30 microsegundos. Se quiser, você põe a largura que desejar. Isto é, até o final do semiciclo. Então, além de a hora que o pulso é produzido, ele controla também a largura do pulso, certo? Que é importante, em muitos casos, principalmente quando a carga for dependendo do circuito indutiva, né? Agora, para finalizar, isso acontece na saída 14 e na saída 15. Então, ele produz dois pulsos independentes. Um é produzido no semiciclo positivo, que é na saída 15, e o outro é produzido no semiciclo negativo, que é a saída 14. Como o encontro da rampa no semiciclo positivo está defasado do encontro da rampa no semiciclo negativo, os pulsos produzidos na saída 14 e na saída 15 estão defasados um do outro 180 graus. Então, esse circuito, além de produzir pulsos com duração variável, ajustável, ele é um comando vertical, você determina, você controla a hora que produz o pulso, e os pulsos são defasados entre si de 180 graus, certo? Se nós estivéssemos em aula de laboratório, nós iríamos usar esse painel aqui, que é a última figura que eu vou passar para vocês, né? Esse painel nós temos ele lá no laboratório. Ele é um painel completo, ele tem tudo que a gente precisa para produzir os pulsos. Veja bem, né? Ele tem uma fonte lá dentro dele, montada de tal forma que a gente não precisa ligar a fonte, ele já alimenta. Você ligou lá na tomada aqui, ó, ele já retifica, alimenta aqui o pin 16 e põe esse bicho para funcionar. Ele tem aqui aquela parte de sincronismo, que ele pega uma amostra da tensão que você está ligando aqui, que é a mesma tensão que você está ligando lá no retificador, ele produz aqui a sincronização. Aqui está o capacitor que vai estar carregando, cara, esse capacitor, você põe um capacitor lá, a corrente constante é ajustada no R9, né? Então já tem ligado lá um potenciômetro, que na prática geralmente é um trim-pot, né? E como esse dispositivo aqui age? É controlando a corrente constante. Quando você controla a corrente constante, você controla a velocidade que o capacitor se carrega. Mais corrente é mais rápido, menos corrente ele demora mais, quer dizer, você estará controlando a inclinação da rampa. Você pode controlar a inclinação da rampa. Se você controla a inclinação da rampa, você controla a hora que o pulso é produzido também. Só que isso não é feito na prática. Na prática, a inclinação é constante, previamente ajustada, e você faz o controle através da tensão que você vai ligar no pino 11 aqui, ó, nesse comparador aqui, ó. Então, através de um ajuste aqui nesse potenciômetro, você vai variar aquela tensão e definir a hora que o pulso vai produzir entre 0 graus e 180 e entre 180 e 360 para outra saída, que são essas duas saídas, conforme eu falei aqui, ó. Aqui tem diodos que protegem a realimentação de pulso, tem porta-índia aqui que ajuda a transformar pulsos de longa duração em trem de pulsos, mas nós não vamos poder ficar falando muito nisso hoje, não, tá certo? Infelizmente. E os pulsos, gente, eles são duplicados, o pulso produzido aqui, ó, é defasado desse produzido aqui. Então, quando se produz um pulso aqui, ó, tem um amplificador aqui que torna o pulso com maior potência, digamos assim, ele é ligado num transformador. Esse aqui é um transformador de pulso. O transformador de pulso, gente, é um dispositivo de acoplamento. Qual que é a função dele aqui nesse circuito? Ele separa todo esse comando aqui, ó, todo esse conjunto de componentes eletrônicos, do circuito com o tiristor. Ele produz o que a gente chama de isolação galvânica. São circuitos com terras diferentes. Então, essa parte que tem o tiristor, geralmente é ligada numa área lá do equipamento de alta potência, de alta tensão, de alta corrente, de alto ruído. Aquilo pode interferir no funcionamento de um circuito eletrônico mais sensível. Então, você tem que isolar. O transformador isola. O terra de um lado é diferente do terra do outro.
Além disso, ele ainda duplica o pulso, aqui, ó, duplica. O pulso que é produzido aqui, ele é gerado nesse enrolamento aqui, ó, e gerado no outro, no mesmo momento. Os dois pulsos que são exatamente iguais. Só que no amplificador, desculpa, no retificador, né, você ligaria isso num tiristor. Imagina uma ponte retificadora monofásica, que tem 4 tiristores. Você liga aqui essa saída, o G1 aqui num tiristor e o G2 no outro tiristor do outro lado da ponte, né? Que os dois vão disparar na mesma hora. Uma ponte precisa de 2 tiristores disparando ao mesmo tempo. E esse outro lado aqui é a mesma coisa, só que é para os outros 2 tiristores, para o outro par de tiristores, que vão ter que disparar 180 graus defasado do primeiro. Então, numa ponte de onda completa, monofásica, tem 4 tiristores, então precisa de 4 pulsos. E tem que 1, 2, 3, 4. Né? Sendo que eles são aplicados em tiristores cruzados de forma isolada, porque os catodos deles lá são isolados. Se eu não faço isso, eu produzo um curto-circuito. Tá certo? Bem, resumindo, gente, mas bem resumindo, é isso aí. Tá certo? Esse é um gerador de pulso bastante versátil, né? E, como eu disse, se vocês quiserem conhecer mais, está lá na apostila, tá? Beleza? Tranquilo, Bianca? Tranquilo, Ari. Desculpe ter corrido muito, tá, gente? Mas na pandemia, no ensino remoto, né, fica difícil até não fazer isso. Vamos agora dar continuidade ao nosso assunto propriamente dito, gente, que é o estudo dos retificadores, né? Nós temos ainda para estudar, quer dizer, a gente tem uma infinidade de retificadores naquela apostila que eu passei para vocês, mas seguindo o nosso programa, nós temos que ver ainda o retificador trifásico controlado e de meia onda e o trifásico controlado de onda completa. Com isso, a gente encerra o programa. Então, nós temos 2 circuitos ainda para ver, tá certo? Eu peço a vocês para lerem a apostila toda, porque a apostila é quase um tratado de retificador. Tem todos os tipos de retificadores lá, praticamente todos os tipos, né? Mas está lá, se um dia precisar, é só ler, tá certo? Mas para a prova, para os objetivos do curso, é isso que eu estou dando e o que está faltando ainda para dar, que eu espero dar ainda, tá certo? Bem, então, hoje nós vamos começar a estudar os retificadores trifásicos controlados. Primeiramente, o de meia onda, tá? Mas antes da gente ver isso, antes da gente estudar os retificadores trifásicos controlados, tem algumas considerações a serem feitas, que são relativas aos retificadores, especificamente a eles. Por exemplo, e aos retificadores trifásicos, né, chamados de retificadores polifásicos. Por exemplo, o beta, que a gente tem estudado até então, ele continua tendo o mesmo significado, tá certo? Aquele beta que a gente usa lá é aquele beta do Puchilovsky, que é calculado usando o ábaco de Puchilovsky. Ele é contado a partir do ângulo zero, né, de uma senoide, então é o mesmo beta de um retificador monofásico. Esse θ aqui, o maiúsculo, depois vocês vão entender melhor, é o cruzamento das fases do sistema polifásico. Ele é o ponto de referência para contar o ângulo de disparo. Alfa continua sendo o ângulo de disparo, só que o ângulo de disparo contado a partir do ângulo θ, tá certo? Aquele alfa do retificador monofásico, ele aqui é chamado de alfa-linha, tá? Eu vou mostrar depois na figura, para vocês entenderem melhor. E θ continua sendo o ângulo que não há corrente, se o circuito for um circuito de como é que fala, de condução descontínua, tá certo? E esse gama aqui, né, é o ângulo de condução do dispositivo retificador, isto é, ele vai do ângulo que ele dispara até o momento que ele corta, né? Isso também é válido para o retificador monofásico. Agora, algumas exigências são consideradas com relação aos geradores de pulso. Por exemplo, os pulsos ou trem de pulsos, né, eles têm que ter, obviamente, amplitude compatível com a corrente exigida pelo tiristor, pelo gatilho dele, né? Os pulsos devem ter largura mínima recomendada de 5 graus elétricos. Isso para ter tempo suficiente para o tiristor disparar e travar.
A fase do pulso deve variar em relação à referência, isso nós já falamos várias vezes. E os pulsos devem estar defasados de 120 graus. Vocês vão entender daqui a pouco por quê. Bem, nunca é demais lembrar que o tiristor somente vai poder disparar ao receber o pulso se ele estiver devidamente polarizado, né? Isto é, polarizado, positivo no anodo e negativo no cátodo, tá certo? Bem, agora vamos mostrar o circuito propriamente dito aqui, ó. Vou pôr para... Esqueci de fazer isso, desculpe, tá, gente? Aqui vocês enxergam bem melhor, né? Estou ficando a anta mesmo. Mas é isso aí, ó. Está aqui o retificador. É o mesmo retificador trifásico que a gente já estudou, só que no lugar de diodo tem tiristor. Eu tirei todas as animações aqui para a gente ganhar tempo. Nós estamos aqui com a seguinte situação. É um retificador trifásico controlado na situação de ser de condução contínua, quer dizer, não vai ter nenhum momento que não vai ter tensão. Aliás, não vai ter nenhum momento que não vai ter corrente na carga, certo? Porque pode acontecer de não ter. No caso dos retificadores polifásicos, é mais raro isso. Nos retificadores monofásicos, é mais comum. Mas vamos lá. O que eu estava dizendo com relação ao ângulo alfa e ao ângulo teta é o seguinte, vou aumentar essa figura aqui, vamos ver se eu consigo. Eu não gosto de fazer as coisas não, porque eu sempre dou bobeira. Vai lá, vai ficar aqui mesmo. Olha aqui, vocês estão enxergando bem? Tá, Bianca? Eu posso passar essa seta aqui que não fica invisível, não? Não, tá dando para enxergar. Tá. Olha aqui, o alfa, num retificador monofásico, ele é contado a partir de 0 graus. Então, se eu estivesse mantendo essa situação, esse ângulo que aqui é o ângulo de disparo, que é o ângulo que eu estou aplicando o pulso, veja bem, ó, aqui tem os pulsos, o mapa dos pulsos que eu vou ligar os 3 tiristores. Cada linha aqui, cada plano aqui, ó, tá mostrando um pulso. O vermelho é o que eu vou ligar no primeiro tiristor. O azul no segundo e o amarelo no terceiro. Então, nesse momento, eu estou ligando um pulso, nesse momento aqui, ó, eu estou ligando um pulso no anodo desse tiristor, no gatilho desse tiristor, para ele poder disparar nesse momento, né? Só que, se você olhar essa senoide aqui, ó, você vai imaginar que o pulso está sendo ligado em 90 graus, né? É 90 graus, não é errado a gente considerar isso. Só que no caso dos retificadores, o alfa que a gente conta, que a gente utiliza nos cálculos, ele é contado a partir do cruzamento das fases, que no caso é esse ponto aqui, ó. Por que é feito isso? É porque a partir do cruzamento das fases que o tiristor está habilitado para disparar. Então, esse é o ângulo mínimo que ele consegue disparar. Antes desse ângulo, ele não consegue disparar porque ele está polarizado reversamente, porque já tem outro tiristor conduzindo e o outro tiristor garante a polarização reversa dele. Então, e não adianta eu aplicar pulsos antes desse momento, que o tiristor não dispara. Então, seu comando, ele vai prover pulsos de 0 graus a 180 graus, mas o zero é contado a partir daqui, ó. Então, quando eu digo o gerador de pulso, o comando, vai gerar um pulso em 0 graus. Ele vai gerar em 0 na referência dele. Mas se você olhar a senoide A aqui, ó, é 30 graus. Certo? Mas como o que determina é o comando, é o controle, e o 0 do controle é um ponto a partir do qual o tiristor pode disparar, então esse passa a ser o alfa. Esse é o ponto de referência para contar o alfa, tá certo? Então o alfa, para essa situação do desenho aqui, não é 90 graus. É 60 graus, por quê? Porque já começa com 30, cara. Esse cruzamento aqui acontece em 30 graus, e o nome desse cruzamento, esse cruzamento é identificado por esse teta maiúsculo aqui, ó. Então, teta maiúsculo aqui é 30 graus. Aqui eu pus minúsculo, mas é maiúsculo, é 30 graus, tá? Então, alfa começa aí. O alfa linha, que é a partir de 0, que é aquele do ábaco de Pushilov, ele começa realmente do 0. Então, nós temos 2 alfas, não pode confundir, não. O alfa e o alfa linha. O alfa do retificador começa no cruzamento. O alfa linha, que é o que a gente utiliza no ábaco de Pushilov, começa no 0. Aqui está representado. Aqui, ó. Alfa linha começa no 0, alfa começa em 30 graus, em teta, né?
E outra relevância aí é que as fórmulas que a gente utiliza, elas são deduzidas considerando o alfa começando no cruzamento, e elas ficam mais simples dessa forma. Vocês vão ver daqui a pouco. Se você deduzir as expressões considerando o início zero, vai dar uma expressão complicada. Além disso, o controle, né, o circuito de controle, ele toma como referência o cruzamento. Então, aquela senoidezinha que eu uso lá para sincronizar o TCA 780 é uma senoide cujo zero vai acontecer no cruzamento. Então, tem que haver um circuito de sincronismo que gera as tensões lá, que gera as tensões que são ligadas ao TCA, de tal forma que o zero da senoide acontece aqui. Isso não é difícil de fazer, né? Usando circuito estrela ou estrela-triângulo, você consegue gerar as tensões senoidais com ângulos defasados do ângulo que você quiser, sendo múltiplo de 30 graus, tá certo? Isso não é problema, não. Bem, então vamos lá. Vamos analisar o comportamento de circuitos. Em 30 graus, eu vou aplicar um pulso nesse tiristor aqui, tá certo? Então, ele vai disparar. Na hora que ele dispara, ele vai funcionar igual um diodo. Portanto, a forma de onda é essa aqui, ó. Como a carga é indutiva, mesmo quando a tensão chegar no zero, ele continua. Veja a forma de corrente aqui, ó. Aquela mesma corrente que a gente está acostumado a analisar quando a gente estudamos, né, o ábaco de Puchilovski. Então, o tiristor disparou aqui, a corrente vai aumentando. Lembro vocês que nós temos um plano cartesiano aqui, ó, sempre fazemos isso só para corrente. Então, essa forma aqui, ó, ela é referida a esse eixo aqui, tá certo? Ela só vale para corrente. O outro plano é para tensão. Então, chegou aqui, ó, já estava vendo a corrente, mas vamos desprezar, depois a gente volta. E que eu disparei o tiristor porque eu apliquei um pulso nele, né? E observe que ele tinha uma tensão positiva, ele estava polarizado diretamente. Aí ele vai conduzir, e a corrente vai aumentar, vai seguir essa trajetória até aqui, ó. Quando chega em 180 graus, ainda tem corrente. Por quê? Porque o indutor armazenou energia. Pelo fato de ser assim, né, ele mantém a polarização direta do tiristor, que vai conduzindo, e a corrente tende a zero. Só que antes dela chegar no zero, eu apliquei um pulso no outro tiristor. E quando eu aplico o pulso no outro tiristor, no caso o tiristor 2, ele entra em condução. E quando ele entra em condução, e assume a corrente na saída, que a partir daí vai aumentar, ele também aplica a tensão, o potencial de B aqui no catodo desse tiristor, né? E essa tensão aqui, positivamente falando, é maior do que a tensão do outro lado. Quer dizer, o catodo aqui fica com a tensão maior que o anodo. Aí o tiristor corta. O TH1 corta e o T2 fica sozinho, certo? E como o T2 entrou em condução, ele vai assumir a tensão na saída e a corrente vai variar em função da condução dele. E a forma de onda de corrente é igual à forma de onda de corrente do TH1. Por quê? Porque a mesma tensão, o valor instantâneo inicial, na mesma malha, e parte do mesmo valor instantâneo de corrente que o outro partiu. Cara. E assim sucessivamente. Então, eu tenho essa forma de onda aqui, ó, nos terminais da carga que é entre esse ponto e esse. Se eu for lá no meu comando, lá no TCA, por exemplo, e ajustar o comando de tal forma que o pulso seja antecipado, por exemplo, ele vem para cá, ó, ele se desloca para a esquerda, todos os outros vão se deslocar para a esquerda. Isso é uma característica do comando, né? O comando, ele vai, no caso aqui, ele vai ter 3 TCA 785 ligados em paralelos, tendo um referencial comum, então um produz um pulso no momento, né? Ele está sincronizado com a rede A, com a tensão A. O segundo produz no outro momento sincronizado com a B, e o terceiro com a C, tá certo? Cada um tem o seu sincronismo, mas eles têm o mesmo controle, né? O pino de controle dele, que é aquele no qual eu liguei aquela tensão de comando, é ligado igualmente nos 3. Então, quando eu vario para um, vario para o outro, para os outros 2. Então, quando eu vario aquela tensão lá, por exemplo, eu reduzo a tensão, eu desloco o pulso aqui para a esquerda, os 3 pulsos da mesma forma para a esquerda. E quando eu aumento, eu desloco os 3 pulsos da mesma forma para a direita. Então, eu produzo
essa varredura aqui nos pulsos. Então, se eu, por exemplo, fizer isso e antecipar o pulso, por exemplo, eu ponho o pulso nessa posição que eu pus a seta aqui, ó. O tiristor vai disparar aqui. E se esse primeiro... Opa! Tá danado hoje. Se o primeiro tiristor vai disparar, digamos, aqui, ó, nesse ponto, o segundo vai disparar aqui, o terceiro vai disparar aqui. Se eu antecipo mais o pulso, digamos que eu ajusto o pulso, para ele acontecer logo depois desse cruzamento aqui, ó. O tiristor vai disparar. Logo depois do cruzamento, o segundo logo depois do segundo cruzamento, e assim sucessivamente. Os tiristores sempre vão disparar no mesmo ângulo da sua fase, e elas estão defasadas uma da outra de 120 graus, que é uma característica do sistema trifásico. Agora, com relação ao que estou controlando, eu estou controlando essa área aqui, a área amarela. Nesse caso, eu vou ter uma tensão média na saída, que é dada por essa área aí. Ó. Eu calculo uma área dessa. Observe o seguinte, ó, cada período, o período que vem daqui até aqui, ó, 0 a 2π, eu tenho 3 áreas iguais. Aqui, ó, uma área, outra área, esse pedacinho mais o lado de cá, a terceira área. Então, eu defino o valor médio definindo o valor de uma área e multiplicando ela por 3. Então, a área total é 3 vezes uma área dessas aí, dividido pelo período. Então, controlando a área, eu controlo o valor médio. Nesse caso aqui, ó, para cada tiristor, eu tenho uma área positiva grande e uma negativa pequena. O resultado final é a maior a menor. Mas quando você produz, quando você faz o cálculo integrando a função, isso já entra automaticamente, vocês sabem disso. Tá certo? Gente, aí a pergunta, ficou claro? Vocês entenderam? Todo mundo entendeu, né? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Cris aí, tranquilo, Cris? Sim, sim. Tá dando para entender. Beleza. Então, gente, o controle é feito assim, tá certo? Aí eu faço uma pergunta para ver se vocês estão entendendo. Se eu quiser uma tensão média nula na carga, o que eu tenho que fazer? Se eu pôr um voltinho na carga e quiser que ela marque 0 volts, é possível, já afirmo. Aí eu pergunto, como? Mudando o ângulo de disparo. Até qual é o ângulo de disparo que provê uma tensão nula na carga? É quando a área positiva foi igual à área negativa, concorda? Porque Sim. aí uma anula a outra. Agora, qual é o ângulo que vai fazer com que a área positiva seja igual à negativa? 0? Não. Você me deu a chance de fazer a pergunta que eu queria fazer. 0 a partir de onde? Por exemplo, se o tiristor disparar aqui, ó, onde eu pus a seta, qual que é o ângulo de disparo? Eu estarei dizendo que o tiristor está disparando com quantos graus? Seria com 120. Você vai ajustar seu comando para os pulsos serem produzidos em quantos graus? Aqui, ó, vou pôr aqui. Seu comando vai ser ajustado. Você vai ajustar aquela tensão de controle para produzir um pulso em 0 graus, 30 graus, 60 graus. Pode pensar à vontade, gente. Isso é novidade para vocês. Eu estou pensando assim, se ele dispara com 90 graus e corta com 30 graus depois do 180, ele precisa dar uma média entre esses dois. Olha aqui, nós vamos chegar, nós está tendendo a chegar onde que eu quero. Olha aqui, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo 0 no cruzamento, é o ângulo do cruzamento. Esse é o ângulo do alfa 0, guarda aí. Então, alfa é 0. Por quê? Porque o alfa é contado a partir do cruzamento. Certo? Então, o cruzamento é 0. Um instante imediatamente falando é o ângulo, primeiro ângulo a partir de 0. Entendeu? Então, olha bem aqui, ó. Aqui, nesse quadradinho aqui eu coloquei θ é 30. Θ é o ângulo que vai de 0 até o cruzamento. Então já começa com 30. E alfa conta a partir daí.
No desenho que está aqui mostrado para vocês, o alfa é 60. Por quê? Porque aqui é 0, essa metade aqui é mais 30, mais a outra metade mais 30, dá 60. Então, aqui é 60 graus. Se eu olhar a senoide lá em cima, eu vou ver que está no pico dela. Pô, aí você vai pensar, o ângulo de disparo é 90. Se eu contar a partir de 0 graus da senoide, aqui, ó, eu vou ter realmente 90 graus. Mas lá no seu conversor, lá nas suas expressões para calcular o valor médio, isso não é 90, tá certo? Porque o importa é que está no eixo aqui. Ó. Quando você vai calcular, integrar, importa é a senoide. Nós temos que praticar bem para vocês não fazerem confusão. Mas quando você está trabalhando com um conversor, né, esse ângulo não é 90, entendeu? Quanto a partir do momento que a senoide é maior que a bateria, né? Que é maior do que a outra senoide. Tá certo? Mesmo se não tiver bateria aqui, ó, mesmo se tiver só um resistor aqui, ó, não tiver nem a bateria, nem o indutor, essa situação ela tem que ser considerada. Porque sempre você vai considerar a partir de 0. Então, o 0 graus é aqui, ó, nesse ponto, e você pode fazer o controle até 180 graus. O seu comando, você lembra lá do TCA, ele pode ser ajustado de 0 graus a 180 graus. O 0 é esse ponto aqui. O 180 graus está cá na frente, entendeu? Então, eu posso ajustar o pulso a partir daqui, mais 180 graus até aqui, ó, entendeu? Então, eu posso fazer isso. Por quê? Porque o 0 do primeiro tiristor está aqui. E o 0 do segundo tiristor está aqui, 120 graus. Opa, desgrila. Desculpa aí, tá, gente? O 0 do primeiro está aqui e o 0 do segundo está aqui. Ó. Então, eu posso controlar o primeiro daqui até mais 180 graus a partir daqui. Eu posso controlar o segundo daqui, ó, até mais 180 graus a partir daqui. Eu posso controlar o terceiro a partir daqui, ó, que é o 0 dele, mais 180 graus. Então, eu posso fazer isso. Então, no caso de eu querer que a tensão na carga seja 0, eu vou produzir o disparo num ponto cuja área positiva ser igual a negativa. Né? E vamos tentar deduzir aqui. Ó. Imagina que eu disparo em 90 graus. Tá? O 90 graus não é esse, não. 90 graus é a partir daqui. Esse aqui é 60. Então, 90 graus seria aqui, ó, 0, 30, 60, 90. É esse ponto aqui. Ó. Se eu disparar em 90 graus, eu vou ter... Nossa, mãe do céu, vocês vão bater em mim hoje. Se eu disparar em 90 graus, eu vou ter uma área aqui amarela e uma amarela aqui embaixo exatamente iguais. Tá certo? Vou deixar para vocês quebrar a cabeça e verificar isso. Se vocês quiserem usar simulador, pode, tá? Porque, infelizmente, a aula já acabou. Vocês têm aula daqui a pouco, né? Nesse caso aí, eu pensei do eixo onde está vermelho até do ponto onde você marcou 90, eu pensei 120, mas conta do ponto do cruzamento da senoide lá, que seria o 90. Mas não, olha, não faça confusão. Entendi agora. Seria até mais interessante se eu não tivesse colocado esse outro plano cartesiano aqui, né? Ou talvez tivesse feito análise primeiro com uma carga puramente resistível. O problema é que eu quis ganhar tempo, porque a gente não tem... Nós não estamos com tempo para ficar assim, vendo a coisa muito devagarzinho, não. Então, eu já estou queimando a etapa aqui. Aquele feriado da semana passada, aquela neutralização da aula da semana passada, atrapalhou bastante. Mas então, gente, na aula que vem eu continuo onde nós paramos, tá? Eu só queria combinar com vocês aqui rapidamente, se vocês topam fazer um negócio. Eu vou até parar a exposição aqui. Se vocês topam fazer um negócio, que é o seguinte. Quantos alunos que tem hoje aqui? 7 alunos, nossa, igual da aula passada. É uma coisa que eu gostaria de decidir com todo mundo, que é o seguinte, eu estou querendo dar uma prova no último dia de aula, valendo 40 pontos. E dar um exercício que eu vou postar, estou pretendendo postar amanhã, valendo 20. Né? E os outros pontos, eu dou pela presença em aula, pelo aquele outro exercício que já foi dado. Vocês concordam com isso? Vocês topam isso? Eu posso também dar um trabalho para vocês, eu marco o trabalho, vocês entregam ele lá no Moodle. Eu estou aqui disponível a negociar e... Eu acho que
questão de presença, eu acho que não vai dar, não, mas Não vai, né? Porque tem aquele problema que vocês falaram, né? não dá para ver todo Ó, mundo que está presente mesmo. Mas aí pelas atividades e um trabalho, acho que vai ser o caso. olha aqui, me veio na cabeça agora, tá certo? Eu posso passar duas coisas amanhã para vocês no Moodle lá. Uma delas é um trabalho e a outra é um exercício. O trabalho, se vocês toparem, eu acho até interessante, que eu já dei esse trabalho em anos anteriores, é o seguinte, como a apostila tem muitos retificadores lá, vocês podiam pegar aquela apostila, a parte dos retificadores controlados, só os retificadores controlados, tá? E fazer um resumo e entregar no dia da prova. Aí eu dou uma nota boa para vocês, que aí o que nós ganhamos com isso? Que vocês vão ler a apostila. Estou motivando vocês a lerem a apostila, porque vocês vão precisar de ler a apostila para fazer o resumo, aí vocês vão aprender aquele assunto lá. Pode não aprender, assim, daquela forma que vocês vão ler rápido, né? Diferente de você ir devagar, ter alguém explicando e tal, mas aprende pelo menos um percentual satisfatório. Aí vocês façam esse resumo e entrega. Aí a gente negocia agora aqui quantos pontos que pode valer. O que vocês acham? Aí eu dou um outro exercício, é um exercício sobre a matéria que já foi dada, passo tudo amanhã no Moodle e também vocês podem entregar no dia da prova. E depois eu dou a prova. O que vocês acham? Lari, aqui, se você pudesse deixar a gente olhar com o pessoal, com o resto do pessoal da sala também, porque aí, como Certo. hoje não vem muita gente, aí se você quiser eu posso te dar um retorno. Eu te mando um e-mail. Pode ser, claro. Mas, então, de qualquer maneira, o exercício, eu vou postar ele amanhã, tá? Porque o Tá bom. exercício já está pretendendo fazer. O trabalho é que vocês decidem, se vocês... Pode ser que vocês nem tenham tempo de fazer o trabalho, né? Mas vocês têm até o dia da prova. A prova vai ser daqui quase um mês, tá? Vai ser, eu não sei o dia não, mas não é quase um mês, não, que o tempo está passando tão depressa, né? Mas vai ser lá para o dia 10 de dezembro, por aí. É o período que vocês teriam que fazer o trabalho. Mas vocês não vão ter que pesquisar, porque o trabalho é uma... Já tá lá na apostila o trabalho, é só ler e sintetizar. Mas se vocês não quiserem, não tiverem tempo, a gente discute aí na próxima semana uma outra alternativa para isso. De qualquer forma, a prova valendo 40 pontos, ela tem que ser dada porque no sistema de avaliação, ela já está lá como obrigatório, né? A não ser que a coordenação estabeleça, devido à pandemia, que não precisa dar a prova, mas eu estou seguindo o que está lá na norma, né? A norma diz para dar a prova valendo 40 pontos e os outros 60 pontos distribui à vontade. Esse aí eu tenho total autonomia para distribuir para você, mas a prova não, a prova eu vou ter que dar. Mas também vou dar uma prova bastante flexível, né? Não vou chegar a dar uma prova para ferrar vocês, porque nessa pandemia basta o coronavírus para ficar ferrando a gente, né? Tá certo? Professor, eu não Sim. sei se é muito certeza de que tem que ter uma AS no caso, não. No sistema de avaliação tem, tá? É? Pode ser, está escrito lá. Pode ser que os professores não estejam dando, porque está havendo uma flexibilização grande aí, né, na escola com relação a isso. Eu também posso fazer isso também, não tem problema não. Tá? Beleza. Eu não quero que vocês sejam prejudicados, ninguém seja, né, nem eu nem vocês, né, porque meu entendimento é que esse processo que nós estamos passando já está prejudicando todo mundo o suficiente, né? Não precisa de mais, não. Eu não pretendo, digamos assim, ficar dando bomba em ninguém, não. Eu quero que vocês tirem uma nota boa, mas também não posso dar o pulso ponto para vocês, né? Vocês têm que fazer para merecer de uma forma ou de outra, tá? Aí, no caso, a gente vai discutir quantos pontos vai ser o resumo. Não. Não, vai discutir se vai ser resumo. Aí vocês discutem quantos pontos também. Está totalmente flexível, tá, Bianca? Vocês decidem lá. A proposta minha é fazer o resumo da parte dos retificadores controlados, só. Tá certo? A minha proposta é essa. Que já está lá, é só ler e fazer o resumo. Agora, a quantidade de pontos também a gente pode definir, né? Agora, o exercício eu vou postar ele amanhã, já está até pronto, eu vou colocar ele no Moodle amanhã, mas aí a gente divide a nota. Se o exercício valer mais, o trabalho vale menos. Se não tiver trabalho, o exercício vale mais.
tá certo? Tá certo, Ari. Aí você tem o meu e-mail, não tem, Bianca? Tenho. Aí, quanto mais rápido você der um retorno, mas não corra também, não. Hoje é quinta-feira, até segunda ou terça tá bom, tá? Tá, eu tento, assim que o pessoal me responder no grupo, eu vou ver se eu mando mensagem para eles depois da aula do Rodrigo. Assim que eles me responderem, eu te dou o retorno. Tá combinado, tá certo? Que aí eu tomo as providências aqui. Gente, a aula hoje eu não gostei, não, tá? Foi muito ruim. Esse negócio de toda hora pular, mas eu tô perdendo a sintonia. Acho que a didática está indo embora também. Espero que vocês não fiquem com muita raiva de mim, não. Não, Ari, ela foi boa sim. A aula foi boa, Vocês, até. vocês são muito gentis, né? Ô, gente, então tá. Boa aula lá com o Rodrigo, bom fim de semana, tá? E se cuida porque o coronavírus está aí subindo, viu? A vacina ainda não chegou, não. Não vou morrer na praia, não, tá, gente? Beleza? Beleza. Pois é, Ari. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Um abração para vocês aí. Até mais. Um abraço, até mais. Até mais. Tchauzão.